Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, o seu lar, a sua família. Convido a você, se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama. E vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos em um curso bíblico e esse curso se chama Amigos da Esperança. E hoje nós vamos para o nosso tema de número 12. A gente vai falar hoje sobre o juízo e o amigo. Antes de nós entrarmos no estudo, convido você aí que feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, te pedimos uma bênção especial sobre o presente estudo. Iremos hoje estudar sobre o juízo. Nos abençoe, Pai, nesse estudo. Esteja com meu amigo, com minha amiga que está assistindo esse vídeo. Cuide, proteja, guarda de todo mal. Nos dê o teu Santo Espírito para entender a tua palavra. Nós pedimos essas bênçãos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, pegue aí a sua Bíblia, já estou com a minha em minhas mãos, para nós estudarmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. Aqui tem uma pequena introdução do assunto que diz assim: quando se fala de acerto de contas, pode ser uma coisa positiva ou negativa. Para quem deve e não tem como pagar, acerto de contas é algo ruim. Por outro lado, quando você não deve nada ou quando tem como pagar dívida, o acerto de contas é um momento especial, pois você ficará livre da dívida para sempre. Você já pensou num acerto de contas com Deus? Está num tribunal diante de todo o universo para ser julgado? O que a Bíblia ensina sobre o juízo final? Que é o assunto que nós iremos estudar. Aqui tem o seguinte, o pensamento do dia. No livro Grande Conflito, na página 483, da profetisa Ellen G. White, escritora. Ela diz o seguinte, olha só o que ela diz nesse livro. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passado em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu. E ela finaliza dizendo o seguinte: seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por digno da vida eterna. Então a escritora N.G. White, né, e profetiza, escreveu, né, no Grande Conflito, falando aqui sobre o juízo. Quando você pega aqui a primeira perguntinha, diz assim, ó, o que Deus irá julgar? É a primeira perguntinha, né? O que Deus irá julgar? Convido você aí no livro de Eclesiastes, pegue a sua Bíblia, vamos pesquisar comigo, para nós encontrarmos juntos. Eclesiastes 12, e o verso é o verso 14. Eclesiastes está depois do livro aí de Provérbios. Eclesiastes, estou folheando aqui minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. Capítulo 12 de Eclesiastes, verso 14, responde o que Deus irá julgar. Aqui diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
Então o texto aqui responde: o que Deus irá julgar? Aqui diz que ele irá julgar todas as obras, até as que estão escondidas. Então você percebe que não tem como esconder nada de Deus. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Então, no juízo, Deus irá julgar todas as coisas, todas as obras, né? Quer sejam boas, quer sejam más. Quantos comparecerão perante o juízo? Segundo Coríntios 5, verso 10, vai responder essa pergunta. Segundo Coríntios já fica no livro do Novo Testamento, capítulo 5, e o verso é o verso 10. Vamos lá, vamos procurar juntos, você procurando aí e eu procurando aqui, para que possamos fazer a leitura juntos. Veja só o que aqui diz 2 Coríntios 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você percebe que Paulo começa a dizer assim, ó, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então entenda o seguinte, olha, quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Todos nós. Toda a raça humana de toda geração irá comparecer perante o tribunal de Cristo e irá ser julgado. Você percebe? Seguindo aqui diz assim: onde estão registradas as nossas ações? Convido você aí no livro de Apocalipse, capítulo 20, e o verso é o verso 12. No céu existe algum registro de nossas ações? E se existe, onde está então? Pegue aí sua Bíblia, vai para o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse capítulo 20, e o verso é o verso 12. Onde estão registradas as nossas ações? Aqui diz assim, 20, verso 12 de Apocalipse. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos. E aqui diz assim, postos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Então, onde estão registradas nossas ações? Aqui diz que as nossas ações estão registradas no livro da vida. Você percebe? Então, tudo que fazemos está registrado neste livro, né? Conhecido como livro da vida. Agora veja só, quem são as testemunhas, né, no dia do julgamento? Quem vai testemunhar? Quando nós pegamos o livro de Mateus 18, verso 10, o primeiro livro do Novo Testamento, irá responder essa pergunta: quem serão as testemunhas? Mateus 18, e o verso é o verso 10. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Estou folheando aqui minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo. 18:10 nos diz o seguinte: quem será então as testemunhas? E a palavra do Senhor diz assim, olha só o que diz. Vede, não desprezei a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Então perceba o seguinte, quem será as testemunhas, né, no céu? Aqui diz que os anjos serão as testemunhas. Você percebe? Seguindo aqui diz assim, ó: por qual lei seremos julgados? Tiago, capítulo 2, verso 12. Por qual lei seremos julgados? Quando nós pegamos aí pertinho de Apocalipse, você voltando um pouquinho, você vai achar o livro de Tiago, capítulo 2, e o verso é o verso 12. E a palavra do Senhor nos diz assim, olha só: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que irão ser julgados pela lei da liberdade.
Então, por qual lei nós seremos julgados? Pela lei da liberdade. É claro que aqui está falando sobre a lei dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, os mandamentos de Deus. Então, nós iremos ser julgados pela lei dos mandamentos, ou seja, pela lei da liberdade. E aqui diz assim, olha só, qual será a sentença? Mateus 25, verso 46. Qual será a sentença? Mateus 25, e o verso é o verso 46. Busque aí na sua Bíblia. Eu estou buscando aqui na minha para nós encontrarmos juntos. Olha só o que diz a palavra de Deus. 25, verso 46. Qual será a sentença? Então aqui diz assim: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então perceba o seguinte: no dia do juízo haverá sim uma sentença. Mas aqui é interessante que diz o seguinte, olha só, que os ímpios, né, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a sentença para uns será o castigo eterno, a destruição, para outros será a vida eterna, está com o Senhor Jesus para todos sempre. Esse será então a sentença. Agora veja só, aqui diz assim: quem é o advogado no juízo de Deus? Quem será então o nosso advogado, que vai advogar por mim e por você? Quando nós pegamos o capítulo, a carta de 1 João, capítulo 2, o verso 1, pertinho de Apocalipse, volta um pouquinho, nós vamos descobrir quem será o nosso advogado no juízo. 1 João 2 e o verso 1 diz assim, olha só: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, meu amigo, minha amiga, no dia do juízo, o nosso advogado será o Senhor Jesus Cristo, o justo. E ele não perde nenhuma causa, ele é vitorioso em todas elas. Sabe, talvez você esteja se perguntando o seguinte: depois desse estudo, que eu passei a conhecer um pouco sobre o juízo de Deus, qual deve ser então a minha decisão? Talvez você esteja se perguntando, qual deve ser a minha decisão? E aqui diz o seguinte, olha, aceitar, né, é claro, a Jesus como o seu advogado e desejar respeitar os seus mandamentos. Essa deve ser, né, a nossa decisão. Espero que Deus abençoe através desse pequeno estudo da sua palavra. E convido você a fazer uma oração comigo, aí onde você está. Feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estudar a tua palavra. Hoje nós estudamos sobre o juízo e o amigo. O nosso desejo naquele grande dia, Senhor, é ser absolvido pelo Senhor e poder receber a recompensa da vida eterna. Esse é o nosso desejo. Esteja com meu amigo, com minha amiga, que estudou comigo este assunto. Abençoe, cuida, livra de todo mal. Eu te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.